Olha, 68 foi um ano de revolta no mundo inteiro. Então, você teve também o movimento anti-guerra nos Estados Unidos, contra a guerra do Vietnã, o movimento dos negros americanos, e você teve um movimento anti-autoritário do povo da Tchecoslováquia, contra o governo comunista da Tchecoslováquia, que terminou com a invasão da Tchecoslováquia pelas forças do Pacto de Varsóvia. Foi um ano anti-autoritário. E a revolta não era apenas uma revolta política. Era uma revolta política com uma revolta contra a geração dos nossos pais, que era a geração da Segunda Guerra Mundial, e também uma revolução no sentido cultural. Mudar a cultura, mudar a forma de pensar, mudar a forma de viver, mudar a forma de agir. O 68 foi tudo isso misturado. Né? Política, conflito geracional e revolução na cultura. O Maio de 68 francês, eu te confesso que a gente olhava com um certo desprezo. Não entendia direito, achava que era uma coisa muito da esquerda festiva, que lá eles realmente, a polícia apenas baixava o cacetete, não atirava nas manifestações. A gente sentia assim, um certo grau de superioridade em relação ao Maio de 68 francês. De superioridade aqui, porque era uma porque era coisa mais séria. Né? Realmente aqui a luta era de verdade. Era uma luta mesmo. Meio festivo e tal. A partir de 68 eles começaram a reprimir muito duramente o movimento estudantil. Teve episódio do estudante Edson Luiz, que foi morto num confronto com a polícia militar. E a ditadura se tornou cada vez mais repressiva, embora tenha havido um momento de recuo, que foi no momento da manifestação dos 100 mil no Rio de Janeiro, mas de uma forma geral, o ano de 68 foi um ano de escalada da repressão. E no dia 13 de dezembro de 1968, que foi o dia da formatura do Colégio de Aplicação, foi decretado o ato institucional número 5. E a partir daí eu saí de casa e busquei uma forma de militância clandestina. E nesse ponto você já se considerava esquerda? Você já era um comunista no sentido clássico da palavra? Eu já tinha trocado o retrato do Kennedy pelo do Che Guevara, né? Já me considerava de esquerda. Desde o início eu era sempre crítico em relação ao chamado modelo soviético, porque, enfim, meus pais eram refugiados e meu pai e minha mãe tinham conhecido o comunismo, e os meus orientadores me explicavam, não, a gente não está lutando por isso, aquela forma de socialismo, ela não é aquela pela qual nós lutamos, nós queremos uma revolução feita de Cuba, a nossa figura de referência é o Che Guevara, então eu achava que poderia haver um socialismo diferente daquele. E você acreditava naquela época que uma revolução no sentido clássico era possível, estava ao seu alcance no país? Piamente. E é curioso, né, porque o que nos levou a nos revoltarmos contra a ditadura foi, num primeiro momento, a supressão das liberdades, a supressão da possibilidade de eleições diretas, o regime de opressão e a prepotência do governo. Mas logo que isso assumiu uma forma ideológica, a forma ideológica não foi uma forma democrática. Alguém que pretenda que nós, naquela época, lutávamos pela democracia, teria que ter uma visão de democracia que não é bem a visão que se possa ter de um regime de liberdades, de garantias individuais, de separação de poderes, de equilíbrio entre poderes. O que, na verdade, a gente queria naquele momento era uma ditadura revolucionária do tipo cubano. Aí se teorizava a ditadura do proletariado, mas como é que é isso? O proletariado, enquanto classe, vai exercer o poder? Os bilhões de operários vão estar todos eles no governo? Não, claro, a gente tinha a visão de uma vanguarda revolucionária que tomaria o poder e exerceria uma ditadura revolucionária para transformar a sociedade. Então, embora aquilo que tivesse motivado a revolta tivesse sido um inconformismo com um regime autoritário, no momento de formular qual seria o futuro desejável por nós,
nós formulávamos o futuro de uma ditadura revolucionária. Algo que nos interessa muito discutir aqui é a experiência de rua mesmo. Eu queria saber um pouco de você, assim, como que a rua, como que o enfrentamento com a polícia, como a vida na clandestinidade, esse momento de grande intensidade forjou a pessoa que você é? A pessoa que eu fui naquela época, né? Hoje, quando eu me lembro das coisas que eu fiz, sobretudo nos anos posteriores, em 70, 71, eu imagino como uma coisa que aconteceu com uma outra pessoa. Claro que eu me lembro que foi comigo que aconteceu, mas é como quase se eu estivesse assistindo o filme de uma outra pessoa. É mesmo? Agora, a rua. Bem, tem uma coisa de adrenalina. A gente vivia uma certa coerção social e um momento de estar na rua, de estar juntos, de estar impunes face à ditadura, de estar gritando palavras de ordem contra ela. E tudo era um momento de liberdade exaltante, digamos assim. Então a rua tem esse quê de exaltação, seja ela no carnaval, seja ela na manifestação política, seja ela numa comemoração esportiva, a rua tem essa coisa que puxa pela adrenalina. Achei muito interessante você colocar que você, olhando do passado, você não se reconhece tanto, é como se você visse um filme. Você sabe que foi você, mas você não vê essa pessoa ainda representada hoje. Eu queria que você falasse mais sobre isso, achei muito interessante. E onde você identifica, se é que você tem esse momento, se houve uma epifania, se houve um momento de inflexão mesmo, do tipo de pessoa que você era, do tipo de visão de mundo que você tinha, para que você já começa a se reconhecer mais hoje? Isso é uma trajetória de geração. A revolta de 68 foi uma revolta internacional. E na América Latina aconteceu no Uruguai, na Argentina, México, massacre de Tlatelolco, Chile. Então foi uma onda internacional. Então eu fui uma minúscula partícula de uma onda internacional. Agora, o que eu adquiri com o passar do tempo, e não foi de forma imediata, teve uma série de transições e momentos diferentes, foi um pouco a consciência do que eu poderia ter me transformado. Poderia facilmente ter me transformado num assassino, num opressor. Eu costumo dizer que a grande sorte que eu tive no momento posterior, que foi o momento da luta armada, foi não ter sido preso e torturado, não ter sido morto e não ter matado ninguém. E qualquer uma dessas três coisas facilmente poderia ter acontecido. Então, quando eu me lembro de mim naquela época, eu digo que é como se fosse uma pessoa diferente, é uma pessoa que não tinha essa consciência, não tinha essa sensação de horror que eu tenho hoje pelas formas de violência que a gente poderia praticar. Que a gente chegou a praticar e poderia ter praticado até coisas piores se tivesse chegado ao poder. Porque essa foi a trajetória das revoluções. Né? Então, é muito comum na história da humanidade essa rápida transição do oprimido para o opressor. Aliás, essa é a norma. A exceção à regra que é rara. E a gente vê revolução traz revolução, esse processo acontecer. E confesso para você que a única revolução com happy end que eu conheço é a menos conhecida delas todas, que é a Revolução Costarriquenha de 1948, que a grande maioria das pessoas sequer desconhece pelo déficit de sangue que ela teve, porque morreu muito pouca gente, não houve assim, uma tragédia. Aí não parece dela uma revolução. Exatamente, o final dela foi negociado, depois de 18 meses de junta revolucionária, a Costa Rica caiu numa democracia, como era a piadinha do Milor Fernandes, numa peça de teatro, na época chamada Liberdade, Liberdade, que dizia, não, se o Supremo Tribunal Federal continuar dando habeas corpus, se os presos políticos continuarem a ser soltos, vamos acabar caindo numa democracia. Então, a Costa Rica foi um país que fez uma revolução e caiu numa democracia, e isso pouca gente conhece.
As pessoas não conhecem o que foi aquele movimento liderado pelo Pepe Figueres, que foi exceção à regra, porque, de uma forma geral, a Revolução Mexicana foi um banho de sangue impressionante e gerou o Partido Revolucionário Institucional do México, que passou 70 anos no poder, enfim. A Revolução Cubana gerou um regime de opressão e uma situação, até hoje, de grande sofrimento, grande miséria do povo cubano, por mais que tenha resolvido alguns problemas no âmbito da educação, da saúde, que a Costa Rica também resolveu e outros países também resolveram sem ter que implantar uma ditadura da forma que aconteceu ali. A Revolução Chinesa, Russa, nem se fala. Então, quando eu digo que eu tenho um estranhamento em relação ao personagem que eu fui naquela época, é um estranhamento que tem muito a ver com a própria noção de a Revolução como uma coisa catártica, gloriosa, muito boa e tudo, quando na verdade são banhos de sangue, cheios de sofrimento humano, cheios de dor, de privação, que é melhor se você puder, historicamente, claro que às vezes você não consegue evitar, mas se historicamente você puder, cabe evitar. Quando você saiu da luta armada, propriamente dita, houve um momento de inflexão mesmo? Houve uma hora que você percebeu que não era isso? Sim. Foi basicamente nos 40 dias que a gente esteve lá com o embaixador da Suíça, Giovanni Enrico Burcher. Que é uma coisa que Burcher, melhor dizendo, é uma coisa que eu conto muito bem em detalhe no meu livro, Os Carbonários. E ali havia um dilema muito grande, porque a maior parte da organização queria executá-lo, porque a ditadura não tinha aceito soltar todos os presos políticos que a gente queria que fossem libertados, e a perspectiva de assassinar aquele homem ali, de carne e osso, uma pessoa afável, agradável, que eu tinha conseguido desenvolver até uma certa amizade, me enchia de horror. Graças a Deus eu consegui convencer o nosso comandante, que era o Carlos Lamarca, de que aquilo era uma loucura, que ia ser altamente prejudicial politicamente. Não foi nenhum argumento humanista, não. Eu provei que politicamente aquilo seria uma cagada sem tamanho. Foi tático. Embora o que me atormentasse internamente, sem dúvida nenhuma, era o drama humano. Eu não conseguia conceber que aquela pessoa pudesse ser assassinada por nós, pela VPR. Vanguarda Popular Revolucionária. Acabou que esse argumento convenceu quem tinha, de fato, o poder maior, quem comandava, que era o Lamarca, e ele determinou que as negociações continuassem, e a gente acabou conseguindo soltar 70 presos políticos, que a gente não conseguiria se tivesse feito aquilo que a maioria da organização queria que fosse feito. Esmagadora maioria, eu diria, naquele momento. Então, ali, aquilo foi um choque. Falei, porra, mas em que eu estou metido? Aquilo rompeu um pouco com uma coisa humanista que eu tinha na base. Né? Por outro lado, os processos de paranoia dentro da organização, né, se intensificaram, e por outro lado, eu claramente tive a lucidez de perceber que a gente estava caminhando muito rapidamente para a destruição. E com base nessa consciência, o medo passou a ser um elemento, porque antes, claro, a gente sentia medo em uma série de momentos, uma série de situações, mas antes a dimensão da exaltação era mais forte que o medo. E a partir daquele momento o medo passou a ser mais forte do que a exaltação. E aí eu decidi ir embora, sair do país, rompi com a VPR, saí. Fui para a Argentina, depois para o Chile e depois para a França. Então ali foi, mas demorou muito, alguns anos, para mudar a visão, porque eu continuei com aquela mesma visão política ideológica, só que no exílio, cheio de culpa, porque as pessoas que ficaram, todas elas ou foram presas ou morreram, então eu tinha culpa em Paris de estar vivo. E durante o meu primeiro ano em Paris, eu me comportei exatamente como eu me comportava na clandestinidade. Saía para o Boulevard Saint-Germain, fazia contra-chequeio para ver se não estava sendo seguido, morava em aparelho, ninguém sabia onde eu morava, eu continuava vivendo a psicose do militante clandestino.
Aí isso aí foi evoluindo, aí foi todo um processo, né? Nunca foi uma mudança assim do dia para a noite. É difícil esse processo, psicologicamente falando? Olha, é difícil em certos ingredientes porque você tem aquela, dentro desse tipo de organização, que pode ser uma organização marxista revolucionária, como era o caso da nossa, pode ser uma seita religiosa, pode ser uma seita islâmica. A seita tem esse poder de trabalhar em cima da culpa das pessoas, inclusive da culpa de estar vivo, quando outros melhores do que você deram a vida pela revolução, e através dessa culpa trabalhar os seus mecanismos de submissão. Então existe uma coisa difícil de você superar quando esses mecanismos estão estabelecidos e você tem manipuladores, que são seus dirigentes, são seus chefes, que sabem muito bem usar isso. Por outro lado, eu tinha 20 anos, estava em Paris, milhares de coisas acontecendo, milhares de experiências possíveis, então, por outro lado, tinha um impulso de vida muito forte, que me distanciava daquilo. Mas isso foi uma situação que demorou muito a se resolver. Não foi assim, dia para noite. Bom, a utopia nunca se realiza, ela nunca acontece. A discussão que existe hoje, eu acho que é uma discussão interessante, é válida, é se você deve cultivar a utopia como um caminho de te aproximar o máximo possível de um determinado objetivo que seria da felicidade geral, do bem-estar, etc. e tal, ou se a própria noção de utopia ela é de tal forma enganadora que ela leva a fortalecer ilusões que acabam se plasmando em totalitarismos, em autoritarismos e tudo. Eu acho que essa é uma discussão não resolvida. E eu te diria que não sou capaz nem de me posicionar 100% nela. Eu vejo aspectos de mobilização que são importantes na utopia e vejo perigos imensos, porque todas as ideologias liberticidas e criminosas aí que vicejam, todas se basearam em algum tipo de utopia, seja ela o comunismo, a sociedade sem classe, seja ela o reino dos céus, seja ela estar próximo de Alá e ter as 72 virgens ali à sua disposição. Isso tudo são, psicologicamente, fenômenos similares, embora ideologicamente possam ser muito diferenciados. Então, para mim, essa discussão da utopia não é um assunto resolvido, é uma dúvida, um ponto de interrogação. A grande questão é a seguinte: a gente já percebeu que a transformação de tipo revolucionário, com honrosa exceção da Revolução do Pepe Figueres em 1948 na Costa Rica, mas via de regra, as revoluções não dão certo. Elas não têm um happy end. E a transformação democrática exige que você consiga reunir maiorias. É pelo voto, você tem que ter o apoio da maioria da sociedade. E realmente você vai ter que trabalhar muito, e muita coisa vai ter que acontecer. E, francamente, vamos ter que ter muita sorte para, num determinado momento, você ter uma maioria eleitoral que defenda e que aceite, melhor dizendo, as coisas que a gente está propondo para a sociedade. Mas esse é um caminho inevitável. Então, muitas vezes, o caminho de uma radicalização, sobretudo quando essa mensagem ela é transmitida com raiva, com ódio, quando você, em vez de tentar reunir o maior número possível de pessoas em torno de uma ideia, você privilegia não a sua capacidade de fazer um discurso que o outro consiga entender e dentro da realidade, do imaginário do outro, você consiga tocar aquela corda sensível que vai fazer ele realmente concordar com você, pelo menos num certo nível. Mas você não faz isso quando você apenas quer afirmar a sua identidade na cara do outro,
de alguma forma passando para ele a mensagem de que você se considera intelectualmente superior a ele, ou ideologicamente superior, aí isso é muito difícil. E esse é o drama da esquerda. Hoje em dia, ela não consegue sair de um discurso de natureza identitária. Eu estou aqui, eu estou afirmando o meu posicionamento ideológico, eu estou jogando na sua cara a minha opção sexual, eu estou afirmando todas essas coisas, todos esses valores que você não entende ou não gosta, on your face, na sua cara, dans ta gueule, como diriam os franceses. Eu acho que esse é um caminho profundamente equivocado, que está na raiz das derrotas que nós temos sofrido, tanto, por exemplo, nos Estados Unidos, como até no Brasil. E como é difícil você hoje traçar alguma causa que possa atender a uma quantidade maior de pessoas. Como a política hoje está sendo tribalizada. E a questão da internet tem sido um potencializador muito negativo dessa tribalização. As redes sociais, os próprios algoritmos que são usados, enfim, pelo Facebook, pelo Twitter, etc. Tudo isso, nesse momento, está condicionando as nossas sociedades não a se unirem em torno de grandes causas comuns, mas a se dividirem em torno de identidades cada vez mais subdivididas. O que você sente como ciclo político que pode ter se iniciado em 2013 para cá, a partir de junho, que acho que foi uma grande mobilização pública que transcendeu muito a pauta inicial? Muita gente tenta relacioná-la de alguma forma com o 68, que também foi uma inflexão em termos de ciclo político no país. O que para você representou esse momento? Que ciclo, na sua opinião, a gente está vivendo hoje e o que parece apontar para o futuro? Tem uma coisa parecida com 68, né? Não sei se as pessoas perceberam, mas em geral todo mundo acredita que a mobilização de rua se dá no momento de uma crise econômica, de uma opressão muito grande. Agora, 68 se deu no final dos 30 anos gloriosos do capitalismo. Nunca houve tanto pleno emprego, nunca tão rapidamente o padrão de vida das sociedades em geral, não de todas, mas pelo menos no caso da França, certamente os salários reais estavam subindo, o emprego estava bem, do ponto de vista estritamente social, a situação era cada vez melhor. E aí teve a revolta de 68, com uma consequência que foi muito cultural. Eles achavam que estavam fazendo a revolução social, na verdade estavam fazendo uma revolução cultural no âmbito da sexualidade, rompendo com o moralismo da grande geração, da geração do pós-guerra, tendo uma vida mais livre, tendo inclusive uma relação com os filhos melhor do que a geração dos nossos pais teve com a gente, teve todo esse aspecto. Mas não foi uma revolução política que transformou nenhuma sociedade, foi uma revolução cultural, 68. As pessoas na época, enquanto estavam fazendo, não tinham a menor ideia daquilo. Se tivesse dito isso para as pessoas naquela época, eles iam achar que é um absurdo, insultuoso o que você está dizendo. Bom, 2013 teve alguns elementos similares. Eu fiquei meio irritado porque eu não sou favorável à gratuidade nos transportes. Eu sou a favor de você subsidiar o passe transporte, o vale transporte de uma pessoa pobre. Tudo bem. Agora, marmanjo de classe média não querer pagar ônibus, tem que pagar. Porque se não pagar, todo mundo vai pagar. O contribuinte, em geral, vai estar subsidiando as empresas de ônibus com seu imposto. Então, eu achei que essa plataforma é uma absurda, embora eu tenha 1001 reivindicações em relação à mobilidade urbana. Mas eu acho que foi um tiro completamente fora do alvo. E o movimento teve um quê de 68, sim. Agora, o processo político que aconteceu depois, eu acho que não tem muita relação com o que aconteceu em 2013. O processo político que aconteceu depois, primeiro, foi um brutal desencanto com os governos da esquerda que se tem, né, que era basicamente o PT e seus aliados, que realmente foi uma coisa hegemonista do PT, aquela
aquela acumulação doentia através do roubo de recursos das empresas estatais era para alimentar o tesouro de guerra que teria permitido virar uma espécie de PRI-T, né, como o PRI mexicano, passar décadas e décadas no poder, porque de fato aquilo dava uma pujança econômica que permitia fazer uma campanha como aquela que o João Santana fez para Dilma, uma campanha super cara, super bem feita e tudo que dava de 10-0 nas campanhas adversárias, digamos assim. Mas em determinado momento foi demais. Foi demais o que eles fizeram com a economia e criaram uma situação que resolveram dar um cavalo de pau. Instituir do dia para a noite uma política que poderia ser chamada de neoliberal, embora eu não goste dessa definição. Digamos que mecanismos de austeridade tirados da cartilha da economia clássica, digamos assim. Mas fizeram isso com uma intensidade brutal, um cavalo de pau, ali com o Levi, e desencadeou uma revolta social multifacetada. Uma das coisas que o PT conseguiu foi ressuscitar a extrema-direita brasileira, através de uma série de políticas francamente provocativas, e que alimentaram o ressurgimento da extrema-direita e fizeram, inclusive, que a extrema-direita ressurgisse muito mais como anti-esquerda do que propriamente como uma direita, com uma visão conservadora da sociedade, ou ultranacionalista, não. O que caracteriza a extrema-direita hoje em dia é muito mais o sentimento anti-esquerda do que qualquer outra coisa. E agora estamos numa crise política terrível, com uma crise econômica terrível, com a sociedade completamente pulverizada em tribos que não se comunicam entre si. Você tem as pessoas se odeiam, não conseguem dialogar, há uma pulverização na sociedade, um plantel de candidatos à presidência da República que é francamente preocupante, e não há no horizonte uma alternativa que eu, pelo menos, considero interessante nesse momento. Agora, enfim, os ciclos são dinâmicos, da mesma forma que um ciclo positivo não dura para sempre, um ciclo negativo também não dura para sempre. Então, pode haver esperança de que alguma coisa nova, de fato, possa acontecer, só que nós não sabemos exatamente nesse momento o que será. Então, não sei onde é que esse troço vai dar, acho que é um momento extremamente confuso, e dentro desse momento eu encontrei o meu nicho, estou militando pelo meio ambiente, estou militando pelo clima, estou tentando escrever as minhas coisas, estou com 2 livros pensados aí sendo escritos ao mesmo tempo. Um documentário. Um documentário, né? Então, enfim, a vida que segue. Vamos ver o que vai acontecer.